Salve, salve galera, tudo tranquilo? Atendendo a pedidos, hoje trago a segunda parte do vídeo sobre os jogadores do futebol brasileiro que morreram precocemente. Então, antes de mais nada, peço a vocês que deixem o seu like no vídeo, pois isso é de extrema importância para ajudar na divulgação. E caso este seja o primeiro vídeo do O Clubista que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal, e o convido para se inscrever e não perder nenhum tema novo que for postado. Então, sem maiores enrolações, vamos ao vídeo. Número 1. Everaldo Marques. Everaldo Marques da Silva, ou simplesmente Everaldo, foi um lateral esquerdo revelado pelo Grêmio nos anos 60, tendo atuado com a camisa do clube por quase 10 temporadas. Pelo tricolor gaúcho, o jogador conquistou o tricampeonato estadual nos anos de 66, 67 e 68. Everaldo foi um dos convocados de Zagallo para a disputa da Copa do Mundo de 70, quando a seleção canarinho conquistou o Trimundial. Alguns dias após retornar do México, o Conselho Deliberativo do Grêmio, em uma sessão solene, perpetuou oficialmente a figura de Everaldo na história do clube, dedicando ao atleta a famosa estrela dourada na bandeira. No dia 27 de outubro de 1974, o jogador, que voltava de um jogo beneficente na cidade de Cachoeira do Sul, dirigia o seu carro junto com mais 3 familiares, quando colidiu-se com um caminhão carregado de arroz na BR-290, matando na hora Everaldo, sua esposa e sua filha mais nova, tendo apenas como sobrevivente a menina de nome Denise, que era a segunda filha do jogador. Número 2. Roberto Batata. Roberto Monteiro, mais conhecido como Roberto Batata, foi um atacante revelado pelo Cruzeiro na década de 70 e tinha como principais características a velocidade, a técnica e o cabeceio. Durante os 7 anos em que defendeu o Cruzeiro, o jogador conquistou 4 títulos do Campeonato Mineiro, além de ter jogado boa parte da Copa Libertadores de 76, ano esse em que a Raposa conquistou o seu primeiro título. Foi exatamente um dia após um jogo de Libertadores que a carreira do jogador teve um triste fim. O Cruzeiro havia vencido o Alianza Lima do Peru fora de casa por 4-0, em partida válida pela segunda rodada do triangular semifinal, onde inclusive Roberto Batata fez um dos gols. Após retornar da cansativa viagem de Lima até Belo Horizonte, Batata imediatamente pegou seu carro e partiu para a cidade de Três Corações, que fica a quase 300 quilômetros de BH, para rever a esposa e seu filho, mesmo após os companheiros de equipe implorarem para que ele não fosse, já que toda a delegação do clube estava bastante cansada, além de nenhum dos jogadores terem dormido direito. Sem ouvir os conselhos, Roberto Batata pegou a estrada e no quilômetro 182 da rodovia Fernão Dias, o jogador acabou dormindo no volante, vindo a perder o controle do veículo, que acabou batendo violentamente de frente com um caminhão, matando na hora o jogador, que na época tinha apenas 26 anos de idade. Número 3. Sérgio Gil. Sérgio Santos Gil, ou popularmente conhecido como Sérgio Gil, foi um meio-campista nascido em Florianópolis e que começou a jogar futebol nas categorias de base do Figueirense. Ainda como júnior, o meia foi comprado pelo Corinthians, onde se profissionalizou e atuou por uma temporada. Sérgio Gil era um jogador de técnica apurada, com bastante habilidade, que lembrava o flamenguista Zico, tido para Sérgio como grande ídolo e inspiração no futebol. O jogador inclusive era flamenguista e tinha o sonho de jogar no rubro-negro carioca. Com passagens pelas seleções de base do Brasil, Sérgio Gil em meados de 89 estava em baixa no timão, o que o aproximou de um acerto com o Internacional, que desejava contar com seu futebol, e durante a viagem entre São Paulo e Rio Grande do Sul para fechar com Colorado, o jogador, que estava guiando o seu próprio carro, envolveu-se em um acidente na rodovia Regis Bittencourt, nas proximidades da cidade de Barra do Turvo. O carro do jogador, um Escort XR3, bateu frontalmente numa carreta que vinha na contramão, com Sérgio Gil não resistindo aos ferimentos e morrendo na hora. Número 4. Alexandre. Alexandre Escobar Ferreira, mais conhecido como Alexandre, foi um goleiro revelado nas categorias de base do São Paulo no começo da década de 90 e era tido como o sucessor de Zete na meta são paulina. Alexandre vinha se preparando para ser o titular e grande nome do tricolor no futuro, já que era rápido e tinha boa impulsão, além de saber jogar com os pés e ainda cobrar faltas e pênaltis, fato raro para goleiros na época. Inclusive, foi Alexandre o grande influenciador de Rogério Ceni para que o mito são paulino arriscasse cobranças de faltas nos treinamentos.
No tricolor, Alexandre foi vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores em 92, além de ter feito parte do elenco campeão paulista em 91 e da Libertadores em 92. Já como reserva imediato de Zete e consolidando-se no profissional do São Paulo, o goleiro vivia uma ascensão meteórica na carreira, mas infelizmente toda essa euforia e boa fase viria a ser interrompida de forma trágica. No dia 18 de julho de 1992, o jogador voltava sozinho de um churrasco na cidade de São Roque, quando, dirigindo seu carro, perdeu o controle numa curva na rodovia Castelo Branco e colidiu-se violentamente contra uma mureta de concreto, deixando o veículo completamente destruído. Alexandre ainda foi socorrido com vida, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no hospital. Alexandre disputou 7 partidas pelo profissional do São Paulo e não levou nenhum gol. E por ironia do destino, a trágica morte do jovem goleiro não mudou apenas a vida de seus familiares, mas também a de Rogério Ceni, que na época era apenas o 4º goleiro do tricolor. Ceni, inclusive, cita em seu livro que Alexandre era muito melhor e mais completo que ele, e que, sem sombra de dúvidas, caso Alexandre não tivesse partido, a carreira do mito são paulino não teria tomado os rumos que tomou desde então. Número 5. Gerson. Nascido em Santos, litoral do estado de São Paulo, o atacante Gerson Pereira da Silva, ou simplesmente Gerson, iniciou sua carreira no Santos em meados dos anos 80, mas foi com as camisas do Atlético Mineiro e do Internacional que o jogador se notabilizou, sendo em 3 oportunidades artilheiro da Copa do Brasil. Entre 88 e 91, o centroavante foi jogador do Galo Mineiro, e no clube foi o goleador máximo das edições de 89 e 91 da Copa do Brasil, sendo que na edição de 91, o Atlético Mineiro goleou o Caiçara do Piauí por 11-0, a maior goleada da história da competição, tendo Gerson balançado as redes 5 vezes. Pelo Galo, o centroavante conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 89 e 91. Em 1992, o Internacional contratou o atacante, e com seu faro de gol sempre aguçado, foi peça importante nas conquistas do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil naquela temporada. Durante a passagem pelo Beira-Rio, foi descoberto em um exame de sangue que o jogador era portador do vírus HIV, causador da AIDS, pegando de surpresa os companheiros, a família e o próprio Gerson, que negou que era portador da doença. Foi o primeiro caso de um atleta contaminado pelo vírus da AIDS no esporte brasileiro, e mesmo diagnosticado com tal doença, Gerson continuou atuando, liderando o Colorado em seu único título da Copa do Brasil. Em 93, Gerson começou a temporada bem diferente do que havia terminado em 92, já que a doença começava a evoluir e o preparo físico já não era mais o mesmo, com o atacante constantemente perdendo peso e o estado clínico se agravando, passando por internações e tratamentos. E em setembro daquele ano, o Internacional resolveu dar passe livre ao jogador, que a partir daquele momento começou a enfrentar tempos difíceis em seus últimos meses de vida. Em 17 de maio de 1994, após meses internado, o jogador não resistiu à gravidade da doença e morreu no hospital, em decorrência de uma infecção no cérebro. Número 6. William Moraes. William Francis de Oliveira Moraes, mais conhecido como William Moraes, foi um meio-campista nascido na cidade de São Paulo e que iniciou a sua carreira na equipe do Corinthians. Alçado aos profissionais em 2010 pelas mãos do técnico Mano Menezes, o garoto pouco teve chances no clube e por 2 vezes foi emprestado pelo Timão, a primeira para o Nacional da Barra Funda e o segundo empréstimo para o América Mineiro. Entretanto, foi no estado de Minas Gerais que a carreira e a vida do jovem meio-campo foi interrompida de forma trágica. No dia 6 de fevereiro de 2011, William, que estava na companhia de sua namorada numa boate na Grande Belo Horizonte, foi surpreendido por assaltantes na saída do local e, numa tentativa de fuga, foi atingido por um tiro no tórax, onde, não resistindo ao ferimento, acabou morrendo no hospital. Porém, segundo declarações do vagabundo que efetuou o disparo, a história foi outra, já que William teria ido tirar satisfação com o mesmo por conta de o meliante ter dado em cima de sua namorada, e ao perceber que o criminoso estava armado, William tentou tirar a arma de seu punho, que naquele momento não hesitou em apertar o gatilho. Número 7. Max. Maxley dos Santos Luzia foi um goleiro que marcou época com a camisa do Botafogo, tendo defendido o clube entre 2002 a 2008. Revelado pela Portuguesa da Ilha, Max durante toda a sua carreira defendeu os mais variados clubes do futebol brasileiro, e a passagem de maior destaque, como já mencionado, foi no Botafogo.
Após deixar General Severiano em 2008, o goleiro perambulou por Vila Nova, Itumbiara, Joinville, Boa Esporte, Gama e Barra da Tijuca, este último o clube no qual encerrou a carreira. Em junho de 2017, o ex-goleiro sofreu uma tentativa de assalto enquanto dirigia o seu carro em Duque de Caxias, quando 4 meliantes que estavam em outro carro jogaram um veículo para cima do Dimax, vindo a colidir-se frontalmente, com o ex-goleiro ficando ferido na colisão, tendo inclusive batido a cabeça com muita força. O resultado foi a mão direita de Max fraturada, além de um edema cerebral, onde Max teve de ficar internado por vários dias. Após mais de um mês internado, Max não resistiu à gravidade do edema e teve sua morte confirmada no dia 26 de julho de 2017, com 42 anos de idade. Número 8. Jonas Pessali. Nascido em Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, o meio-campo Jonas Pessali iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio, recebendo uma primeira oportunidade no time de cima no ano de 2009. Sem muitas chances no tricolor, o jogador foi emprestado em 2012 ao Grêmio Barueri e no ano seguinte se transferiu para o futebol francês, onde atuou por 4 temporadas. Em 2017, Jonas foi repatriado pelo Paraná e na equipe disputou 8 jogos e marcou 1 gol. Na madrugada do dia 12 de junho de 2017, algumas semanas após ser dispensado do Paraná, o meia, que vinha conduzindo o seu veículo, sobrou numa curva nas imediações do bairro Pinheirinho, em Curitiba, vindo a chocar-se violentamente contra um poste, matando na hora o jogador. Na companhia de Jonas estava um amigo, que saiu apenas com ferimentos leves do acidente. Número 9. Valdiran. Natural do estado de Pernambuco, o atacante Valdiran se tornou conhecido no futebol brasileiro após ser contratado pelo Vasco em 2006 e ser um dos destaques da equipe no vice-campeonato da Copa do Brasil daquele ano, onde inclusive Valdiran terminou a competição como artilheiro. Durante toda a sua carreira, o atacante sempre esteve envolvido em polêmicas, nunca conseguindo se firmar em nenhum dos mais de 20 clubes que defendeu, e na época em que jogava no Vasco, chegou a ser constantemente notificado por casos de indisciplina, além de faltar em treinamentos, o que fez com que o clube rescindisse o seu contrato. A partir da saída do Vasco, a decadência foi iminente, perambulando por vários clubes pequenos dos mais variados estados do Brasil, sem conseguir parar em nenhum deles, e paralelo à tentativa de jogar futebol, o atacante continuava a não ter comportamento exemplar, se viciando em drogas e álcool, chegando ao ponto de virar morador de rua. O Vasco tentou ajudar o jogador, internando ele numa clínica de reabilitação, mas Valdiran deu um jeito de fugir do tratamento e voltou a morar nas ruas. No dia 19 de abril de 2019, em plena Sexta-feira da Paixão, Valdiran foi encontrado morto com sinais de espancamento na região de Santana, zona norte de São Paulo. E segundo investigações policiais, o jogador foi assassinado a pauladas por outros moradores de rua, que segundo declarações, o motivo pelo qual levaram a tirar a vida do ex-vascaíno foi por conta de o jogador ter praticado ato libidinoso contra uma criança de 3 anos. Valdiran, que era natural da cidade de Canhotinho, Pernambuco, tinha 36 anos de idade e deixou 2 filhos. Número 10. Thales. Nascido em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, Thales Lima de Conceição Penha foi um atacante revelado pelo Vasco em 2013, e a trajetória do garoto no clube de São Januário começou com apenas 11 anos de idade, quando em 2007 integrou as categorias de base do clube. Apelidado de Talismã e Balothales, o jogador viveu altos e baixos no clube que o revelou, já que quase sempre esteve acima do peso e vez ou outra era punido por indisciplina. No Campeonato Brasileiro da Série B de 2016, foi de Thales os gols da vitória de virada por 2-1 sobre o Ceará, que garantiram o retorno do Vasco à elite do Brasileirão. Talvez esse o momento de maior emoção do atacante com a camisa vascaína. Thales ainda teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, onde fez parte do elenco que disputou o Sul-Americano da categoria em 2015. Em 2018, o jogador foi emprestado ao japonês Albirex Niigata, ficando por lá durante 1 ano, e em 2019 foi novamente emprestado, dessa vez para a Ponte Preta. Na madrugada de 22 de junho de 2019, o jogador voltava de moto de um baile funk, quando envolveu-se em um grave acidente na Avenida Almirante Pena Boto, em São Gonçalo, vindo a colidir-se com outra motocicleta e ainda atropelando outros pedestres que estavam no local.
Thales, que estava pilotando uma das motos, infelizmente morreu na hora, talvez porque, no momento da colisão, não estava usando capacete. Thales tinha apenas 24 anos de idade e deixou 4 filhos.